Bom, gente, aqui eu vou falar um pouquinho sobre literatura, sobre ler, sobre como ler melhor. A gente tem um grande problema com relação à leitura porque a leitura ela sempre sofreu uma certa perseguição, né? Na Idade Média, a Igreja Católica trancava alguns livros da Bíblia. As pessoas não tinham acesso, até porque o conhecimento era muito restrito e é mais fácil controlar as pessoas quando elas não têm conhecimento, não têm informação. Então, literatura, educação é uma coisa que foi um processo muito suado, foi muito, teve muita luta para a gente chegar nesse ponto que a gente chegou para hoje ter acesso à leitura. E claro, tem toda uma questão religiosa, uma questão estatal, uma questão de Estado, de controle sobre o conhecimento. Pelo motivo que eu já falei aqui, que é o do controle do conhecimento para controlar as pessoas. Então, fato é que nós não somos uma nação que lê. Né? E é estranho porque antes mesmo de a gente gostar de ler, as pessoas na escola, os professores nos ensinam a odiar a língua portuguesa porque a gente aprende análise sintática, morfológica e etc. E a gente aprende a primeiro ter que analisar verbo, sujeito, frase, conjunção e aí a gente vai odiando a língua. Ao invés de se estimular a criança pelo lúdico, pelo teatro, pela contação de histórias, a gente primeiro vai para a parte técnica da língua, o que é extremamente frustrante. E a gente vai aprendendo a odiar escrever, odiar ler, enfim. E, e aí, o que nos falta é isso, né? Esse estímulo. Sem contar que a metodologia de alfabetização precisa evoluir, a neurociência já sabe que a janela da linguagem, da parte de aprendizagem de linguagem vai até mais ou menos 9 anos de idade. Então, se você quer aprender bem uma língua, se você quer aprender bem algum idioma sem ter o sotaque característico da sua língua mãe, você vai ter que aprender nessa idade, porque ou botar o seu filho para aprender nessa idade, claro, para que você possa ter uma qualidade melhor na sua pronúncia e também na alfabetização. Então, é muito sério o que acontece com a gente no Brasil. Então, imagine que milhares de crianças são alfabetizadas de uma forma não tão não com muita qualidade e também não aprendem o inglês ou o mandarim ou o francês ou o italiano nessa fase da vida, porque falta informação e falta educação para as pessoas, então as pessoas não entendem que para um filho estudar e ir bem em português e na língua e ser um bom leitor, precisa ser muito bem educado nessa fase até os 9 anos. Começa por aí a tragédia do Brasil, né? Segundo lugar, tem a questão emocional. Como é que você vai para a escola se muitas das crianças nasceram de uma gravidez indesejada, as pessoas são ignorantes? Eu falo um pouco sobre isso na minha outra série que fala sobre educação de filhos. E como é que essas pessoas vão para a escola? Como é que essas crianças vão para a escola se elas têm um ambiente de tensão em casa, se foi uma gravidez indesejada, se os pais estão se separando, ou algumas crianças crescem com um problema de nutrição, o que compromete o processo de mielinização do cérebro, dos neurônios, a maturação do cérebro, a alimentação correta que é necessária ser feita para que o cérebro possa receber nutrientes e se desenvolver, e para a criança se desenvolva na sua inteligência também. É uma questão fisiológica, nutricional, psíquica, então envolve muitas coisas. É uma situação sistêmica, é um todo. A gente tem que olhar para o todo. Então é por isso que o Brasil enfrenta um grande problema com relação à leitura. O problema está na educação, em casa, na base, na família, na parte emocional, na parte às vezes nutricional, de algumas crianças que passam fome, algumas grávidas que não têm também uma orientação adequada, enfim, educação é tudo. Agora, para você que lê, legal, continue lendo muito. Se você puder fazer algum curso de leitura dinâmica ou leitura global, faça, vai te fazer bem. Quem tem o hábito da leitura pode desenvolver sozinho. Eu desenvolvi sozinha por ler muito. Eu já cheguei a ler, 8, 9 horas por dia durante anos no meu estudo de teologia e de todas as IAs que eu estudei. Mas enfim, eu aprendi a ler. Eu pedia muito a Deus, eu orava e pedia muito que Ele me transformasse numa pessoa de leitura, porque eu não fui uma pessoa de leitura na minha adolescência, na minha juventude. Eu comecei a minha formação intelectual mais tardiamente, lá pelos 22, 23 anos, quando entrei na faculdade de jornalismo, e óbvio que tinha que ler. E ali eu comecei a ler e fui me apaixonando pela leitura, enfim, foi um processo de espiritualização também, do estudo da teologia, depois mais tarde, enfim, são várias coisas, né? Meu próprio processo de autoconhecimento, de terapia, fiz 12 anos de terapia, primeiro com uma junguiana, depois com uma transpessoal e depois com uma psicanalista. Foram experiências
fundamentais para o meu crescimento também e para o meu processo de intelectualização. Mas minha dica principal e bem simples e bem básica para você que quer começar a ler é: leia o que você gosta em primeiro lugar, para exercitar a leitura. Leitura e absorção de informação é que nem academia. O cérebro, a inteligência precisa ser exercitada, desafiada, e aí você vai no começo meio que se cansar, ter até um pouco de dificuldade para se focar. Mas se você insistir um pouquinho, você vai conseguir, assim como eu consegui. Meditação é importante para trabalhar lobo frontal. A neurociência já sabe que quando a gente medita, a gente está forçando a concentração e puxando o processamento do lobo frontal, que é responsável pelo foco no nosso cérebro. Então, isso vai te ajudar, às vezes, meditar, parar por um tempo e conseguir meio que controlar os teus pensamentos e focar, vai te ajudar a ser uma pessoa que consegue focar na leitura. Muita gente reclama comigo e diz: meu, mas eu tô lendo e daqui a pouco tem que voltar a página porque eu já me desconcentrei, tô pensando no periquito, no papagaio, no feijão que eu esqueci, no filho na escola, enfim. Então, meditação e foco são coisas importantes. Outra coisa fundamental para você ler e absorver bem: vinculação emocional com o texto. Pegue o texto e tente dialogar com ele de forma que você se coloque nas situações apresentadas no texto e traga o texto para a tua vida. É como se você estivesse dando vida para esse texto. Vinculação emocional com o texto. Tudo que tem vinculação emocional tem uma fixação maior e mais efetiva na nossa memória. Segunda coisa, a memória precisa de sono. É no sono que a memória se fixa na nossa mente, no nosso cérebro. Então, é importante que você tenha boas noites de sono para gravar bem o que você tem estudado e lido. E uma coisa que é fundamental e que eu tenho dito para os meus amigos, eles têm feito e têm dado muito certo: dialogando com o livro, você acaba absorvendo melhor. Então, risque, rabisque, anote, sublinhe, interaja com o livro enquanto você estiver lendo. Não só leia, interaja com o livro enquanto você estiver lendo, que você vai ver que você vai fixar muito mais o conteúdo do que você está lendo. Então, essas são as primeiras dicas aí. E boa leitura para vocês. Até a próxima.